Boa noite, boa noite! Último dia de lives do Off AuTP, hoje com um convidado muito legal, Vinícius Donola, especialista em comunicação, mais de 30 anos dedicados ao jornalismo, foi repórter da TV Globo, correspondente internacional da TV Record, já escreveu livros, já ganhou o prêmio Tim Lopes, Vladimir Herzog, grande profissional, grande jornalista que vai dividir conhecimentos agora com a gente. Ele também tem um curso que se chama A Sobrevivência do Novo Jornalista e ele vai contar o que o novo jornalista, como ele diz, precisa para estar bem no mercado, para ser um jornalista diferenciado, que é o que a gente vem conversando aqui ao longo dessa semana. E o melhor, nessa semana a gente aprendeu várias formas de transformação, né? Através da nossa carreira, do que a gente pode fazer, desde o comecinho, até humildade, a ouvir. Canelas falou um ensinamento muito bacana, que é se divertir ouvindo as pessoas, humanidade. Cabrini também trouxe ensinamentos maravilhosos, preciosos. Cris Flores, maravilhosa. Isabelle Benito também. Ontem a gente falou de jornalismo policial, da importância do jornalismo policial. E hoje o encerramento vai ser com Vinícius Donola, esse grande jornalista que eu sou fã. Contei pra todo mundo que tava fazendo a live com ele hoje. Ai, adoro o Vinícius, todo mundo falando muito bem do trabalho dele. Ele tá hoje se dedicando a vários projetos. Projetos na comunicação, projetos também de jornalismo digital, esse curso que ele tá dando que é muito bacana também, que a gente vai saber mais nessa live. Então, vamos trocar figurinhas agora. Vou dar boa noite pra vocês. Boa noite, Fono! Nayana Parente, beijo. Uma live melhor que a outra, Braulio. Ah, você achou? Obrigada. Suelen acompanhou todas também. Um beijo sua, aprendendo mais, Ananda, que legal. Boa noite, Dênio, Gilberto, Ri, Laudiane, um beijo. Jufra Carole, beijos. Vamos lá, então, começar? Vou chamar o Vinícius Donola para nossa live. Vamos lá, Vini. Cadê você? Será que ele já entrou? Já, tá aqui. Boa noite, dois profissionais incríveis. Obrigada. Só fera. Oi. Boa noite, tudo bem? Honrado aí pelo convite, muito obrigado, muito Ah, feliz. imagina, eu que tô honrada que você aceitou. Obrigada Claro, não, eu. não teria como não aceitar, muito obrigado. É muito, Como muito é que tá? legal. Você tá falando de onde, Vini? E eu estou falando aqui de Petrópolis, na região serrana, onde eu Olha. divido o meu tempo, minha vida, um pouquinho aqui na região serrana, um pouquinho no Rio. Agora eu estou aqui no friozinho, por isso que eu estou todo agasalhado, porque aqui a temperatura de Ai, vez em uma quando chega delícia, perto do zero, né? Petrópolis. E Que a gente tem legal. E você uma, tá a morando gente, então aí, um pouquinho no Rio. aqui a gente tem uma internet boa de fibra ótica que me permite trabalhar bastante por aqui, né? Então eu tô me dividindo, principalmente com a pandemia, a gente se isolou bastante, né? Mas agora eu tô nesse friozinho por aqui, não tá tanto frio, mas hoje tá, o Tá sul- gostoso. tá gostoso. Que bom, ó. Para quem não te conhece, que tá entrando aqui na live, conta um pouquinho pra gente aí da tua história, e da tua trajetória profissional. Quanto? E como foi que você fez essa mudança também, né? De repente saiu da televisão, começou a trabalhar com jornalismo digital, com outros projetos. Conta pra gente. Tá, eu conto e tem uma coisa muito bacana para contar, ninguém sabe. Eu não saí de TV, ao contrário do que as pessoas imaginam. Tem uma Não? coisa, não, 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 não. Eu já vou falar o que eu estou fazendo. Ai, meu Deus do céu. Tem coisa muito boa acontecendo, coisa muito boa. Mas eu conto, eu tinha 17 anos quando passei para a faculdade lá, de jornalismo lá na PUC de Campinas, e fui pedir um estágio de faz tudo, de faxineiro, de motorista não remunerado, qualquer coisa que pudesse rolar na extinta TV Metrópole, que era ligada à Rede Manchete. Eu tinha 17 anos, me deram um emprego não remunerado, de faz tudo. E ali eu comecei minha vida quando a emissora tinha dois repórteres, dois. E os dois faltaram ao trabalho. E naquele dia, com todo o desarranjo intestinal associado ao nervosismo e todas as outras sequelas ligadas à tensão, eu fui para a rua fazer minha primeira matéria com 17 anos. Botaram uma gravata no meu pescoço. Cara, eu não tinha pelo debaixo do braço. Eu comecei a crescer muito tarde. A minha voz oscilava, dentro o grave, era uma confusão imensa. E ali eu fiz minha primeira matéria para a TV. E com 19 anos eu fui contratado pelo seu James Rubio, meu chefe, que tinha um vozeirão assim, cara maravilhoso. Ele me contratou para São Paulo, mas ele não sabia que eu não era formado. E aí eu tive uma grande complicação. Com 20 anos descobriram que eu não tinha diploma de jornalismo.
e me passaram para o departamento de esportes. E eu queria fazer, mas queria fazer geral, eu queria fazer cobertura política, economia, comportamento. Aí chegou um momento em que, conciliando com uma briga com a então namorada, eu falei, não posso mais viver nesse país. E fui para a Europa, fui para Portugal estudar. E lá eu concluí os meus estudos. Voltei para a Manchete, da Manchete fui para a Globo, fiquei 16 anos na Globo. Foi uma grande E, escola, Globo, né? Eu imagino. sim, Nossa. eu fiquei um tempo no interior, em São José dos Campos, depois em São Paulo, e vim para o estado do Rio, vim para o Rio, cobrir férias, ficar um mês. E cá estou há 25 anos. E você fez Depois Jornal dessa, Nacional, Globo Repórter, de tudo um pouco. eu fiz todos os telejornais, tudo que é possível fazer na reportagem da Globo eu fiz. Do Bom Dia Rio ao Jornal da Globo. Mas eu fiquei muito tempo no Globo Repórter, os últimos 3 anos, como repórter e editor do Fantástico. Nossa, que E demais. foi Olha, muito eu vou dizer bacana. uma coisa, que é às vezes um sonho de todo mundo, né? Trabalhar no Fantástico, assim, de ter uma grande É muito reportagem. legal, é muito legal, é muito legal. E, na verdade, a grande reportagem eu estou fazendo agora, mas eu não vou falar agora, eu vou falar Ai, meu Deus, ele depois. vai deixar pro final da live, gente. É claro, assista a seguir. Para as pessoas Aí, ficarem. aí Ah, depois de muito tempo, e eu relato isso num livro que eu lancei pela editora Intrínseca, Histórias das Histórias que contei. Depois de muito sofrimento na Globo, e ninguém sabia porque eu sofria, eu falei, chega, eu não aguento mais esse sofrimento, e fui embora. O sofrimento ocorria pelo seguinte, eu te falei que eu estudei em Portugal, e eu fui metido num imbróglio diplomático entre os dois países, porque quando eu estava lá, Márcia, os dentistas brasileiros foram para Portugal e dominaram o mercado. E houve uma ruptura por conta dessa ida abrupta de dentistas para lá, de um tratado de reconhecimento mútuo de diplomas. Então, Portugal parou de reconhecer diplomas de brasileiros. meu O Deus. Brasil agiu em reciprocidade e parou de reconhecer diplomas de portugueses. Mas eu sou Rosada Dônula, eu sou neto de italianos, não tinha nada a ver com essa história. E o meu diploma não foi reconhecido quando eu voltei para o Brasil. Não acredito. Você Então teve que foi fazer de muito. novo aqui? Não. Não, não, foi muito duro. E o que acontece? Eu trabalhei com um registro provisionado durante muitos anos, com todas as noias, paranoias, medos, né? Até que eu falei, não, vou embora. E foi quando eu fui para a Record, falei, agora minha vida vai ter um sossego. E aí que não teve. O meu contrato caiu nas mãos do Dr. Elton Veneno. Olha o sobrenome dele. Que é Meu um, Deus. que é um personagem incrível que eu conto no meu livro, e aí eu fui resolver esse imbróglio na minha vida. Até que, enfim, eu consegui a revalidação do meu diploma no Brasil, pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um pouquinho antes de ir para Nova York, né, de ser correspondente lá em Nova York. E, enfim, eu acho que o lado mais legal da nossa profissão, das nossas histórias, são as histórias que não vão para o ar. Hum. São as fitas crepes que prendem os nossos paletós e vestidos, são as roubadas, são os carros com pneu furado pelo caminho, são as botas encharcadas, são os amigos deixados pelo caminho, são os dilemas éticos do que cobrir, como cobrir, o que não fazer. Eu sou um apaixonado pela profissão e eu acho que o lado mais legal não vai pro ar. Mas às vezes a gente consegue colocar esse lado no texto, né? Um sentimento, algo que a gente viveu naquela história. Hoje, você acha que o jornalismo está mais humano ou não? Ele está perdendo essa humanidade que precisa ter? Eu acho que o jornalismo está tentando beber de uma fonte muito bacana, que é a web, onde a comunicação é natural. Então, eu não escrevi nenhum texto para fazer essa live com você, nem tampouco você escreveu algo. E a gente está se comunicando de uma forma natural. Isso, Márcia, é naturalidade. Naturalidade não é isso aqui. Aqui no Jornal do SBT, nós temos quatro. Isso não, aquela passagem que o cara gravou 15 vezes e faz olhares e caras e bocas de interpretação teatral. Isso é ridículo, porque depois contra a credibilidade do repórter. Então, quando você busca ser natural, ou a naturalidade é autêntica ou ela é ridícula, e depois contra a credibilidade daquele que reporta. Então, eu acho que a gente tem que beber disso aqui, da naturalidade real, autêntica. E o que a naturalidade faz? Ela revela quem de fato você é. Se você tem arroz com feijão, ótimo. E se você não tem, ela revela também. Hum. Então, eu acho muito bacana que a TV venha a beber dessa fonte que a web trouxe durante muito tempo, né?
Nós, de televisão, achávamos essa coisa de web algo de escanteio, algo de terceira Verdade. divisão, Tinha muito né? preconceito, inclusive, E dentro das redações. sim, para os próprios produtores de conteúdo do YouTube, né? Sim, Ao passo que a gente tinha que olhar para essas pessoas, como que eles estão se comunicando? sim. E a gente manteve o nosso storytelling muito quadradão. E a gente não conseguiu conversar com uma nova geração que está aí. A geração do Gabriel, a geração do meu Antônio. A gente tem dificuldade para falar para esses caras, porque eles estão acostumados com isso. Eu sou de um tempo em que, para fazer um vídeo de 40 segundos, as palavras eram cronometradas, a tensão era horrível, tinha um caminhão que fechava esse sinal de link com vários técnicos. Hoje em dia, isso aqui é de No celular. graça. E a gente, eu estou falando agora do Wi-Fi, porque é onde eu estou não tem sinal de celular. Mas daqui a pouco o planeta Terra será atingido pela tecnologia 5G ou 6G. A China lançou esse ano foguetes com satélites da tecnologia 6G. Então você vai ter internet rápida em qualquer parte do planeta. E essa é a comunicação que a gente tem que usar, e a TV de vez em quando tenta beber disso, eu acho bom. Por isso, o jornalista vai ter que se reinventar. O jeito de falar, o jeito de escrever, tudo, Vinícius. Eu vi o nome do seu curso, né, que é a sobrevivência aí do novo jornalista. Quais as Uhum. habilidades que esse novo jornalista vai ter que desenvolver? Porque a gente tem aqui nessa live agora muitos foquinhas, muitos estudantes que me acompanham aqui nas redes sociais, e eles estão loucos Sim. para saber quais habilidades eles precisam desenvolver para estar nesse mercado. Uma delas eu já quero começar falando se você concorda, que é o que eu falo muito aqui no meu conteúdo. Tá. Multifuncionalidades. Não existe mais alguém que vai ser só repórter, outro só editor, outro não sei o quê. As empresas querem cada vez mais profissionais que saibam fazer um pouco de tudo. Editar, escrever, pautar, tudo. E gravar, inclusive, ser a pessoa que grava, a pessoa que grava, faz tudo, né? É um cara multifunções, multimídia, né? Eu acho que isso é Uhum. uma tendência de mercado. Você acha que concorda com isso? Eu abriria esse conceito em duas coisas, né? O multitask é o que faz múltiplas tarefas, e em multiplataformas, o Sim, multimídia, né? multimídia. Uhum. Então, eu te dou um exemplo. Quando eu trabalhava no Fantástico, entre 2006 e 2008, eu já produzia as minhas matérias. E eu editava as minhas matérias. Eu produzia 80, 90% das minhas matérias, e 100% das matérias eu era responsável pela edição de texto, né? Hum. Ali eu já vi uma resistência, já havia uma resistência de alguns profissionais. Não, 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 desculpa, eu sou repórter, eu sou pago para fazer reportagem. Eu falei, cara, o mercado vai Não precisar vai de ter. profissionais que façam de tudo. Então, quando eu estava lá, a gente no máximo abastecia o canal F, que era um canal da web, muito engatinhando ainda, que o Fantástico tinha à época, né? Hoje, esse profissional, ele tem que fazer o vídeo na vertical para os stories, ele tem que fazer o vídeo na horizontal para o YouTube, para o Twitter, ele tem que entender de múltiplas plataformas. Então, ele tem que fazer múltiplas tarefas como jornalista, ele tem que abastecer múltiplos canais, e detalhe, ele tem que fazer papel de uma equipe grande. Só para o pessoal que está em casa entender, em casa, onde quer que estejam acompanhando esta live, quando eu comecei a trabalhar em TV, a equipe era composta por 5 profissionais. Então você tinha um motorista, Sim. um operador de VT, porque as fitas não eram acopladas à câmera, então tinha um cara só para operar um VT. Tinha um cinegrafista, tinha um técnico de som, né, de luz, né, o iluminador, e tinha o repórter, eram 5. E hoje você tem o conceito de MOJO, de Mobile Journalism, que é o jornalismo feito a partir do telefone celular. Eu acho que perde a qualidade. Eu concordo, é muito difícil que um faça papel de 5. Mas é a realidade que a gente tem. E não é uma realidade só do Brasil. E não é uma realidade só de pequenas emissoras. A gente tem a CNN, a Grandes Globo emissoras. estudando a aquisição do Mojo. Eu fiz uma Então, né? live com uma vídeo repórter da CNN. Aham. E ela me mostrou todos os equipamentos que ela ganhou, mostrou tudo, como ela falou da rotina, como funciona, mostrou do passo a passo e falou que faz tudo. Ela produz, ela grava, ela manda o Sim. material semi-editado. Vinícius, é uma Sim. loucura. Então, o que acontece? Você tem que saber fazer múltiplas tarefas. Múltiplas tarefas de jornalista e tarefas que não eram feitas por jornalistas apenas. Por exemplo, colocar um microfone no entrevistado, fazer uma luz para o seu entrevistado. Agora, Márcia, tem uma outra coisa.
se tudo já vinha passando por uma mudança muito rápida, a pandemia botou o pé no acelerador. Por quê? Além de tudo, vem a questão da produção remota, que é mais rápida, mais barata e mais segura. O que eu quero dizer com isso? Vamos fazer uma reportagem sobre cursos de jornalismo. Márcia Dantas vai falar com a gente lá em São Paulo. Alô, pessoal da redação, tem como mandar uma equipe lá para o SBT, ouvir a Márcia e tal? Hoje em dia, Márcia, entra aí no Skype, fazendo favor. Exatamente. Então é o seguinte, eu economizei combustível, eu economizei deslocamento de equipe, porém, se eu falasse para o Diego San Germano, responsável pelo SBT daqui do Rio, olha, Diego, vou fazer uma entrevista com a Márcia, vai ser por Skype. O cara fala, pô, mas é amador o bagulho, cara. A qualidade de áudio e vídeo de Skype é péssima. E o que a pandemia fez? Ela rompeu estéticas de comunicação. Verdade. Hoje em dia, você assume um áudio ruim, um enquadramento péssimo, de baixo para cima, de cima para baixo, mal iluminado, rola, vai. Por quê? Se você colocar na TV agora, a novela ela é de arquivo, mas o jornal do SBT é quentinho, o jornal da Globo é quentinho, o jornal da Band é quentinho. Por quê? O jornalismo não parou. E não parou por quê? Porque ele rompeu estéticas de comunicação. Então, eu acho que tem esse componente e tem um outro componente que eu mergulhei de cabeça, que é entender o que é TIC. TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação. Inteligência artificial, IoT, Internet das Coisas, entender a tecnologia 5G, o que ela traz, captura de dados, Big Data Analytics. Então, o novo jornalista vai ter que ser multitarefas, falando no cenário de múltiplas plataformas, fazendo funções que não eram atávicas à função do jornalista, entendendo tecnologia da comunicação e informação, ganhando mal. Então, E ganhando mal. esse que é o grande problema ainda, né? O mercado não está conseguindo, né, remunerar e tem muitos profissionais que não conseguem ainda chegar nesse nível que você está falando, né? Talvez falta profissionalização, falta as empresas investirem nisso ou tem empresa que já está começando a abrir os olhos aí? Eu acho que existem dois grandes esforços, e daí a necessidade dos cursos online. As Sim, faculdades já vinham com ensino muito defasado para a realidade. sim. E as pessoas sempre me perguntam, olha, eu tenho 18 anos, eu tenho 19 anos, eu tenho 17, faço ou não faço a faculdade de jornalismo? E eu amo o universo acadêmico. Né? Eu estudei muito em Portugal, os portugueses são apaixonados por teoria da comunicação. Né? Então, eu amo a discussão ética, deontológica, até onde vai o meu limite no relacionamento com o entrevistado. Né? Eu me envolvo ou não. No meu livro eu conto casos em que o envolvimento foi extremamente profundo, eu diria vital e no sentido literal da palavra vital. Se você quiser, eu te conto essa história, que ela é bacana. Mas, e agora? Será que esses professores entendem o que é tecnologia da informação e comunicação? Será que as faculdades vão adaptar os seus currículos à produção remota, né, à realidade da produção remota? O que vem por aí? Né? Então, a gente vê faculdades aqui no Rio, por exemplo, que não fecharam turma para 2021. Uhum. Você está dizendo que você é contra? Não, muito pelo contrário. Você está dizendo que se seu filho quiser fazer jornalismo, você não estimula? Não, não, não. Eu talvez seja o jornalista mais apaixonado por jornalismo do Brasil. Eu amo jornalismo, amo. Mas Um locutor aqui, só te interrompendo rapidamente, ele está falando que está no quinto período, tem 37 anos, ele ainda consegue acompanhar. Todo mundo consegue, né? o que é mole, cara? Mole, acompanha fácil. Acompanha fácil. Eu acho que a faculdade talvez não te acompanhe. Pensa no contrário. Exatamente. Eu acho que se as faculdades realmente não se atentarem para a atualização dos seus currículos, elas vão fechar. Porque hoje a gente não tem mais a obrigatoriedade, embora eu considere o conteúdo acadêmico muito importante para a formação, principalmente, Márcia, nessa área deontológica, ética e deontológica. Né? Até onde vai o meu limite? O que eu faço? O que eu não posso fazer? Então, eu não tenho o direito de adulteração da realidade. Nada. Tá escuro o ambiente, preciso ligar 4 luzes. Não, cara, a luz é daquele ambiente. Não adultera. Vem, agora vem, repete. Não tem repete, não é cena. Isso é jornalismo, não é novela. Então, eu sou absolutamente inflexível com algumas coisas. Eu acho que a faculdade ajuda a gente a enxergar isso. E olha, eu acho que também tem um outro ponto aí que a gente está reaprendendo a
dentro da profissão, saber ser a peneira da notícia, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas perguntam para mim, Márcia, você acha que o jornalismo vai acabar com muita informação, com internet, com fake news, eu não sei o quê. E eu acho que, na real, a gente vai ser cada vez mais essencial nessa engrenagem, né? A gente vai aprender, né, a diferenciar o que é real, o que não é, e as boas fontes vão continuar com os bons jornalistas. Você acredita nisso também? Eu acho que é o seguinte, quanto mais se produz conteúdo, mais importante é o jornalista. Porque mais se produz lixo, mais se produz em verdade. Então, para quem gosta de jornalismo, tem um livro muito bacana de um francês com nome de italiano. O nome Notem, dele gente. é bem bacana, Os Engenheiros do Caos. Vou anotar aqui. O sobrenome dele é da Ampoli. Ele fala sobre como surgiu essa palavra nova dos dicionários de Oxford em 2016, da pós-verdade. Então, como surgiu a manipulação de massas através das redes sociais? Então, o nosso papel, Márcia, que você falou, vai ser o da peneira, do separador do joio e do trigo, da checagem de informações. Quanto mais conteúdo se produz, mais porcaria é produzida. Mais massa é conduzida por informação leviana, perigosa. Então, eu vejo o papel do jornalista como fundamental nessa nova realidade. E para isso, o jornalista tem que usar novos mecanismos para apurar. Vamos falar um pouco de apuração nessa era digital? Dos novos mecanismos, dos novos jeitos de apurar, porque antigamente um jornalista ia muito mais a campo, né? Hoje em dia ele tem que saber mexer nessa rede aqui para apurar o negócio. Se o vídeo é de agora, se o vídeo é de 2013, se o vídeo viralizou novamente, como é que ele vai achar? Ele tem que ser um pouco hacker, aquilo que você falou, né? Da tecnologia, né? Ele tem que entender tecnologia, ele tem que entender de jornalismo de dados, entendeu? A gente está na era dos dados. Exatamente. É Jornalismo muito de dados. importante. Então, a revolução que a gente tem na nossa profissão, ela é imensa. Mas não é só na nossa. A gente acha que é só na nossa. Veja os taxistas. Olha a revolução Sim. que a tecnologia da informação e comunicação provocou nesse Os meio. professores em geral também, né? Veja os professores. Hoje o professor é mais um mediador do que o mestre que leva conhecimento, mas ele também é a peneira que faz a checagem dos dados trazidos pelos alunos, das informações. Então está todo mundo. A gente acha que é só o jornalismo, porque a gente vive na nossa bolha. Está todo mundo dando. Olha os dentistas. A minha irmã é dentista. A profissão do dentista mudou muito. Hoje você tem todo o pessoal que foi para a área da harmonização orofacial, porque muita coisa já não funciona mais na odontologia clássica. E assim também é com o jornalismo. Porém, a produção de conteúdo mudou demais. Ela mudou abruptamente. E a pandemia acelerou essa mudança. O Júlio está perguntando se a gente vai ficar na mão da opinião dos futuros jornalistas ou terá uma mudança nos próximos anos. Não sei se consegui Júlia, compreender. eu acho bacana que, por exemplo, a gente poderia falar, ficar na mão da opinião dos jornalistas antes de redes sociais. Eu peguei o jornalismo 1.0, né? Quando nós éramos os detentores do monopólio do furo. Nós éramos os únicos produtores de Hoje qualquer conteúdo. um pode dar o furo, amigo. Tá tudo aqui, ó. E é o seguinte, e não tem mais, não tem problema nenhum se alguém der o furo, porque o cara dá a notícia no Twitter e ele vai ligar o SBT para saber se é verdade ou não. Verdade, vai continuar precisando. Isso é legal. Então é o seguinte, eu acho que cada vez mais a gente tem um mosaico na formação, na produção de notícia. Isso é muito rico. Então eu acho que cada vez menos a gente vai estar nas mãos de poucos jornalistas, como poderia ser no passado, no jornalismo 1.0. Depois veio o jornalismo 2.0. Surgiram as redes sociais que elas repercutiam o que a gente produzia. Aí vem o jornalismo 3.0. É quando, na reunião de pauta, a Márcia sugere, olha, é o seguinte, esse vídeo dessa menina fadinha de skate está bombando na internet. E aí a web começa a nos pautar. Aí você Exato. tem uma inversão dos papéis. E hoje é o jornalismo 4.0, é o jornalismo da checagem de dados, do Big Data Analytics. Então, a gente passa por uma revolução muito bacana. A questão é, como monetizar nessa nova realidade? O curso online de jornalismo dá dinheiro? Hoje você tem um canal no YouTube, monetiza bem ou não? Tudo isso é muito incerto. E se você tem o Neymar no futebol, você tem o Felipe Neto do YouTube. Aí todo mundo acha que faz gol como o Felipe Neto.
Ele é um Felipe Neto, ele está multimilionário e a gente acha que é mole. Não é fácil ganhar dinheiro assim. Existem pessoas ganhando. Mas essa chave da monetização é que é a grande sacada para os próximos anos. Você acha que todo jornalista, que é uma coisa que eu já venho batendo nessa tecla aqui também nas redes, todo jornalista deve investir em produção de conteúdo no digital? Se puder, sim. Se puder, sim. Existem restrições, algumas emissoras restringem. Então você não pode ser concorrente da sua própria emissora. E eu acho que é um jogo que tem que ser. E isso que eu ia falar, como ter um cuidado com essa produção de conteúdo para não cair naquela malha fina assim de tá perdendo time ou tá fazendo algo contra a ética jornalística, vendendo a sua imagem. Você é a favor de jornalistas serem influenciadores digitais? Eu não vejo problema nenhum. Essa alcunha, esse rótulo de influenciador, eu acho uma coisa muito doida. Eu não vejo problema nenhum. A questão é, se o jornalista é ligado a alguma instituição, ele tem que respeitar as regras do jogo, entendeu? Então, se a regra do jogo é você não pode ter um canal no YouTube para você não concorrer comigo, porque eu sou mídia também, é isso aí, o jogo é esse, né? E essa coisa do influenciador, ela sim, é uma consequência bacana da democratização. Lembra que a gente falou antigamente, só nós éramos os seres ativos na produção de conteúdo? Isso é bacana. E também acho bacana que existe produto para todo tipo de gosto, né? O que eu acho perigoso é a manipulação. O que eu acho perigoso e que ainda existe um pântano de legislação é quando a gente entra nessa seara que eu amo discutir, que é a liberdade de expressão, né? Você acha que tem que ter liberdade, a liberdade de expressão tem que ser ilimitada? Não. A lei está ali para dizer, eu não posso sair ofendendo a honra da Márcia. A minha liberdade de expressão, ela encontra, sim, uma fronteira que é a lei, que é o respeito à privacidade do outro, que é o respeito à reputação do outro. Eu amo essa discussão, acho lindo. Mas olha, essa semana, inclusive, teve uma frase que foi muito dita aqui nessas redes sociais, que eu não sei se você acompanhou, que é a seguinte frase, Vinícius: a internet está doente. Porque a gente teve um caso sério de suicídio, Sim. um jovem garoto de 16 anos, filho da cantora Valkyrie, que Uhum. foi bombardeado de haters no TikTok por causa de um vídeo, né? Que ele foi taxado como um vídeo que ele foi taxado como um homossexual, por ele estar fazendo um carinho, né, no amigo. Sim. E você tá sabendo dessa história. E aí, virou notícia, né? A internet pautou a gente, como você falou, né? O novo jornalismo é isso, a internet pauta a gente. Usamos, inclusive, a matéria toda foi feita apenas com material da internet. Isso também é uma novidade. Claro. O jornalista não saiu mais da redação para fazer VT. Ele faz o VT da redação com material da internet, escreve o texto, apura, liga, pede nota e pronto. Tudo dali, tá? E você concorda com essa frase, que a internet está doente? E de que forma nós, jornalistas, podemos contribuir para conscientizar melhor essa garotada aí? Eu não concordo. Eu acho que não é a internet que está doente, né? A humanidade doente se manifesta pela internet. Então não é que a internet está doente. Vários malucos saíram do armário, e quando eu falo saíram do armário, não estou falando sobre orientação sexual, saíram do armário do ostracismo, do silêncio, e ganharam uma comunicação horizontalizada com a Márcia. Antes, para falar com a Márcia, tinha que ligar para o SBT, para passar para o ramal, para ver se ela atendia. Hoje o cara manda uma mensagem numa comunicação horizontal para você. Ele manda para você, ele me agride a Renata Ceribelli, agride a Patrícia Poeta, Sim. agride o Tramontina, agride o E com um Nascimento. perfil fake, né? Sem a cara dele, inclusive. Mas alguém vai responder. E aí você deu o quê? Você deu holofotes para o maluco, que é uma coisa que eu jamais faço. Eu jamais entro em bate-boca com gente que se informa pelo WhatsApp. Quem se informa pelo WhatsApp não vale a pena perder tempo. Então, eu acho que não é a internet que está doente. Eu acho que ela é um meio que destila o nosso ódio que já estava lá dentro, mas que ele ficava quietinho porque a gente não tinha meios de dar visibilidade a essa raiva, a essa frustração,
Eu diria que hoje ela está mais tóxica do que algum tempo atrás? Sim, Sim. ela está mais tóxica. E Acho que por a que que ela está? pandemia, talvez, né, também tenha deixado as pessoas muito loucas aqui, assim, tudo muito ligado à internet, né? Sim, e eu acho também que existe um discurso que legitima o ódio, entendeu? Então a gente tem que ter lideranças que conduzam o debate para um ponto de diálogo, de equilíbrio e não de ataque, né? E aí Sim. eu não estou falando político A ou B, não estou aqui querendo fazer proselitismo, eu estou falando sobre é necessário que a gente tenha lideranças de bom senso, de diálogo, né? De discussão profunda. E o que a Que é gente o que a gente está vê fazendo aqui também, né? E também é coisa boa na internet, né? é isso, é Imagina! isso. Então, se a internet está doente, eu acho que não, a humanidade está adoecendo muito. E o que a internet faz é dar visibilidade à doença. Mas doente ela já estava, e eu acho que ela piorou um pouco com a pandemia. E a gente, como jornalista, o que a gente pode fazer também é isso aqui. É o que você já faz, é debater, é conscientizar, é conversar, é responder os directs de pessoas que se interessam pela profissão, é brigar por um jornalismo humano, por um jornalismo que seja da democracia, né? Que não é um jornalismo pautado, como você falou ali, né? Por algo que quer te dizer, não, você só pode escrever isso. Ah, não, isso aqui você não pode falar de mim, você não pode falar contra mim, porque Sim. você acredita que o papel do jornalista ainda é bater fundo, é buscar né, o que não é o Hum. certo, ainda é ser esse fiscal da sociedade? Como é que a gente continua fiscal da sociedade nessa sociedade intolerante, nessa Continua. galera? A gente tenta, mesmo sendo apedrejado, falando, vocês só falam fake news, vocês... Porque o jornalista está sendo apedrejado, né? Antes de responder, eu só queria pedir desculpas à deselegância minha de não estar conseguindo ler as Todos perguntas os nem os comentários. comentários. É, gente, É o já seguinte, leio mais, eu tá? estou terceirizando para a Márcia, hoje eu estou no outro papel, hoje eu não estou conduzindo a live, então eu estou tranquilo aqui, não estou lendo, mas eu peço desculpas pela minha deselegância. Acho que é o seguinte, a gente vai ter que enfrentar isso, não tem jeito, não tem jeito. Eu acho que é o nosso papel fazer essa vigilância dos poderes, né, do executivo, do legislativo, do judiciário e de outras instâncias, né? É o seguinte, tudo aquilo que não é contestação, meu pai dizia, Não meu pai é? foi jornalista, ele já faleceu e ele foi jornalista em Brasília, né? Ele foi para Brasília no ano da fundação da cidade. Então, tudo aquilo que não é jornalismo é propaganda, é publicidade, né? Então, o meu pai falava, jornalismo é contestação. Contestação. E a gente vai morrer assim, com tolerantes ou intolerantes, a gente vai continuar Continuar contestando. assim. Ó, o Gama Drumer tá falando, sites, redes sociais muitas vezes parecem personalidades diferentes. Umas se alimentam de uma vibe mais leve, outras mais intelectuais, outras mais pesadas. Você acredita nessa história da rede social transformar as pessoas? Às vezes a pessoa é o que ela quer ser na rede social. Eu acho que tem muita gente que cria personagem, né? Sim. Muita gente que cria personagem. E E se a gente sustenta por muito tempo ou não? Uma Não, eu hora. acho que tem gente que se sustenta e fica milionária com isso, mas, pô, para o jornalista, não. Porque a gente trabalha com uma coisa que é verdade, entendeu? E cada vez mais, com naturalidade, nossa verdade é a que vai. Então não adianta fazer pose, fazer um personagem. Seja você, seja a sua essência. Não tente fazer da sua voz alguma coisa que você não é. Não tente fazer expressões e caras e bocas, porque isso é coisa do Lima Duarte e do Tony Ramos. Eles são atores. Sabe aquelas passagens posadas em que você vê aquela. Isso é ridículo. Então a comunicação ela é natural, né? E já entrando no assunto que você tinha colocado nos stories sobre texto e locução, Sim. o jornalismo está mudando muito, né? Eu acabo de entregar agora um roteiro de algo muito bacana, de uma coisa que vai ter algo em torno de 80 minutos de produção. É um documentário, sem Legal. uma única frase de off, sem uma única locução, Muito legal. sem uma única passagem, com a voz das pessoas, com o sotaque delicioso do Pará, com o sotaque Ah, do Sul, com o sotaque de Minas, de São Paulo, do Rio, um Brasil de sotaques, de uma riqueza cultural, de um mosaico fantástico de diversidades, né? Aí entra. E Márcia Dantas diz que, e depois Vinícius Donola, não, deixa a Márcia falar, cara. Deixa ela sorrir. O sorriso. A Márcia pode não estar falando nada, mas o sorriso, os fala. olhos apertados na hora do sorriso, isso fala muito mais do que um off, né? Então, Verdade. o novo jornalismo é aquele que premia, que dá espaço ao outro contar a sua história. O storytelling é do outro, né?
E a É gente saber precisa ouvir aprender mais, muito. né? O jornalista ser menos protagonista e ouvir mais, é isso? Ah, o protagonismo é da notícia. Sempre, né? Ponto. O protagonista é do personagem. TV mexe com a vaidade? Pra cacete que mexe. Eu tive um chefe que já faleceu, o Evandro Carlos de Andrade, que ele falava que se Deus andasse pelos corredores de uma televisão, ele ia se sentir ofuscado pelo brilho das estrelas. E, Márcia, eu vou te falar com a experiência que a correspondência internacional traz para a gente, que é a maior porrada, a maior dose de humildade que você toma na vida, é uma injeção na veia da correspondência. Porque você chega lá carregando, parece uma mula de cigana, saca a mula de cigana? Que Carregando carrega tudo panela, sozinho. carrega tudo e tal. E aí você chega numa coletiva, where are you from? I'm from Brazil. Ah, você veio do Brasil e tal. Você é um nada perto daquelas estruturas gigantescas. E a gente se acha o Bambam Bam Bam aqui, né? Porque a gente aparece na TV. É tão caipira, é tão pequeno, sabe? É tão ridículo, né? A correspondência internacional ensina muito isso, né? A nos colocar no tamanho que a gente tem que ser visto, né? Com a humildade que a coisa exige, né? Acho que essa é uma lição que eu trago lá de fora. E o Ramon, é o Ramon que estava falando aqui, é o Ramon Freitas, ele está falando assim, que ele vê cada vez mais jovens em busca incansável pela fama, e que isso piorou com a internet está super acelerada, e ele não entende. E, inclusive, eu também sou de uma geração que algumas colegas entraram na faculdade de jornalismo para serem famosas, e não para serem jornalistas. E aí eu queria que você falasse o que você acha disso. Olha, assim, quem me conhece um bocadinho sabe o que eu penso sobre o quão ridículo é isso, né? O quão pequeno é, né? Cara, quer ser famoso? Pô, um curso de teatro, vai aparecer na TV, vai para Broadway, lá você vai ser famoso no mundo inteiro. Porque quem tem que ser famoso, né, é o teu personagem. Transforma o teu personagem no famoso. Dê notoriedade à sua história, né? Jogue luzes sobre os fatos que você está cobrindo e seja apenas um veículo. O Isso aí. repórter é só um veículo. O cara que está lá na bancada tem uma exposição gigantesca. Ele é só um veículo da porcaria da notícia. Ele está a serviço da informação. E se você quer ser astro, pop, pô, bota uma guitarra no pescoço, vai fazer um curso de música e beleza, sobe no palco. É legal a gente dividir da nossa rotina, é bacana. É legal a gente ter muitos seguidores que, que curtam o nosso dia a dia, bacanérrimo. Mas a função do jornalista é muito mais nobre do que isso. A gente está num país que precisa de informação de qualidade. A gente está num país que precisa desse trabalho da peneira. Isso aqui é joio, isso aqui é trigo. A gente precisa de um jornalismo cada vez mais em busca da isenção. Não isento, porque isenção não existe, mas a busca da isenção. O que esse lado diz? O que esse outro lado diz? Com uma observação: nem tudo tem dois lados. É um grande erro a gente achar que tudo tem dois lados. Ah, isso aqui é verdade, então tem que ouvir o cara que defende a fake news. Então eu tenho um debate sobre defesa dos direitos da mulher, do outro lado tem uma O pessoa que... agressor. Um Não, agressor? Não tem dois lados. não tem dois lados. Não tem dois lados. Então, se vai um recado para quem quer ser famoso, cara, uma guitarra no pescoço é bacana, um curso de teatro é bacana, mas o jornalismo é uma coisa muito nobre. A gente está cobrindo as histórias dos outros. Histórias, e eu falo com a experiência de 33 anos de televisão, histórias duríssimas, de perdas assim. Eu já testemunhei perdas à minha frente que cortaram o meu coração e são cicatrizes que eu vou levar para o resto da minha vida. Márcia, é muito nobre fazer o que a gente faz. E é tão nobre que está sendo duramente atacado nesse momento. Então, quando você tem um ataque aos jornalistas, atenção. Atenção. Por que estão nos atacando? Então você está dizendo que todo jornalista é Madre Teresa de Calcutá? Não. Você está dizendo que todo veículo de comunicação é a própria entidade da Madre Teresa de Calcutá? Não. Temos defeitos como todos os seres humanos. As empresas têm defeitos como todas as outras empresas. Mas eu sou um purista da profissão. Eu acho essa profissão
do cacete. Eu amo o que eu faço. Muito legal. A Nara Bandeira, que é minha amiga, repórter de Belém, está aqui na live. Ela está falando: jornalista não é artista, é operário da notícia. Tá bom. Exatamente. Maravilhoso. Adorei, Mara. Ah, Adorei. adorei a frase, Narinha. Te amo, amiga. Muito obrigada. E o joeljonas.tv, ele está falando assim, daqueles jornalistas que não são especializados em determinada área. O que Aham. dizer? Você acha que um jornalista tem que ser especializado, dona Léo? Alguma coisa, procurar o esporte, ou polícia, ou política? Você acha que tem que ter isso, ou é aquilo que a gente está falando, tem que saber um pouco Ó, de tudo? depende do veículo, né? Em televisão, quem fez a pergunta? O Joel Jonas. Joel Jonas, em televisão nós temos que nem o pato. Saca o pato? O pato voa, o pato corre, o pato nada. Mas o pato voa mal, o pato corre mal, o pato mergulha mal, porque ele faz de tudo um pouco e acaba não sabendo fazer nada especificamente. Em jornal, o cara cobre Supremo. Então, o Supremo, ele sabe tudo. Então, existe o caminho generalista. Eu sempre fui um generalista, mas com um pezinho no humanismo. Então, tinha uma tragédia, por exemplo. Eu também. O PCC atacou várias coisas em São Paulo. Eu fui por uma escola cujas carteiras novinhas haviam sido derretidas pelo fogo. Ai, Esse sempre foi o meu caminho. Eu sempre tive um olhar mais documental para as coisas, né? Ah, o que eu acho é que a tendência é que sejamos cada vez mais generalistas. A gente tem que saber de tudo um pouco, cobrir de tudo um pouco, fazendo várias funções ao mesmo tempo, agindo em múltiplas plataformas, em funções que não eram só de jornalista, e num cenário extremamente dinâmico que a pandemia implodiu velhas estéticas de comunicação. Essa é a foto. E a frase que resumiu toda a nossa live até agora. Mas não é para desestimular, não é para desestimular ninguém, muito pelo Pois contrário. é, a galera tá falando assim, Não. estamos frustrados, então. Não, 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 eu acho muito que a pelo gente tem que se contrário. sentir desafiado, não É é? o seguinte, a gente está no momento de transição. Onde esse bagulho vai dar, eu não sei. Agora, juro, eu falo com muita experiência na coisa. Eu já cobri fatos em 23 países. Eu fiz 3 Olimpíadas, 2 de verão, uma de inverno, 2 Pan-Americanos fora. Morei 2 anos no exterior como jornalista, mais 2 anos fazendo faculdade. Conheço quase todos os estados do Brasil, menos o Amapá. Eu não conheço nada que possa fazer os meus olhos brilharem mais do que o jornalismo. O jornalismo acabou, acabou nada, acabou nada. Pode colocar outro nome, porque jornalismo vem da palavra jornal, que a gente já não consome mais. Mas produção de conteúdo, Márcia, nós nascemos produzindo conteúdo pintando pedras, fazendo sinais de fumaça. Nós somos conteudistas na nossa essência. Nós somos assim, nós somos seres sociais, produzindo conteúdo. Isso está monetizando como antes? Não. Para onde vai? Não sei, mas é apaixonante. E é tão apaixonante que, para quem ama, assim, que faz os olhinhos brilharem, como os seus brilham, como os meus brilham, a gente quer estudar cada vez mais isso, né? Eu tô também enfurnada no marketing digital. Falo aqui para os meninos, vamos estudar marketing digital, porque isso vai ajudar na nossa profissão, porque o storytelling Sim. é primordial aqui também, se comunicar aqui também, aprender a mexer nessa plataforma e tal. Então, eu acho que para quem ama essa profissão como nós, a gente vai querer cada vez mais aprender sobre como Sim, fazer, sim, se sim. reinventar, se desafiar e passar conhecimento também, como você está fazendo, não é? Gosto com observações. O marketing digital, agora tem o marketing do Philip Kotler muito interessante, que é o marketing 5.0. O Kotler é o papa do marketing humanizado. No marketing 4.0, eu vou te falar como seria um anúncio do curso online da Márcia. Compre esse curso online e aumente em 60% as suas chances de ter aumento salarial. Ou compre o curso da Márcia em 80% e tenha 4 vezes mais chances de se empregar. Esse marketing usava gatilhos que para o jornalismo não funcionam. Verdade. Não dá. Não dá. Faça esse bolo de cenoura e aumente em 40% a sua receita. Até vai. Para jornalismo não dá. Para jornalismo. Porque a gente vende verdade. Então se eu não tiver os gatilhos, seu curso não vai vender bem. Beleza. Mas eu não vou ferir minha credibilidade na frente da bancada, atrás da bancada, na frente de uma câmera. Não é sobre vender, né? Não é Não é sobre... sobre vender.
É claro que a gente quer vender o nosso conteúdo, a nossa experiência. É um produto importantíssimo. E é Mas, valioso. É poxa, valioso. quem abre Muito. isso? Quem abre isso? Então, Mas a venda, de acordo com algumas ferramentas do marketing digital, ela é ridícula, porque ela fere verdade. princípios que são associados a nós, que são os princípios da verdade, da transparência, da legitimidade, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender marketing digital, mas, sobretudo, aprender o que não fazer com ele. Exatamente. A não se perder no meio dele, né? E tem É até isso. uma discussão nova aí também da galera de várias profissões, não só de jornalista, falando da TikTokização de todo mundo, né? Profissional para aparecer agora e para bombar na rede social tem que dançar, tem que ser palhaço, tem que viralizar. O que você acha disso? Eu acho que é o seguinte, eu trabalho dando consultoria para algumas empresas, né, e mentoria para alguns profissionais, inclusive repórteres e apresentadores. Eu dou muita mentoria para repórter e Legal. apresentador. Eu adoro dar aula, né? Adoro dar palestra. Então é o seguinte, quais são os valores associados à massa? Quais são? Credibilidade? Legal. Credibilidade. Qual outro valor? Naturalidade. Naturalidade. Beleza. Qual outro? Simpatia. Legal. Simpatia. Esses são os valores. Então é o seguinte, essa postagem que eu fiz aqui, ela está associada aos meus valores? Credibilidade? Tá. E essa postagem está? Tá, então beleza, então posta. Agora, determinados conteúdos estão completamente desalinhados com a imagem que você está criando e consolidando para o mercado. E você fala, caramba, eu vou ganhar mais seguidores. Bom dia, tudo bem? Estou aqui escovando o dente, eu vou para o estúdio agora. Isso está associado à imagem que eu quero passar como jornalista? Pode estar ou pode não estar. A mim não está. Então é tudo uma questão de alinhamento de comunicação. Quais são os valores associados à minha persona, à minha brand persona, à minha marca pessoal? É porque, Márcia por Guedes, exemplo, se eu fizer a Renata Vasconcelos colocar um óculinho e aquele cabelo, aquele coque, aquele vai não ser sei o você? quê, Entendeu? né? Vai ser você? Não. Então, o que acontece? Você tem que ter o norte da sua comunicação. A Renata, ela é pautada pela elegância, ela é muito É, maravilhoso. elegante, muito sóbria, né? Então, ela tem toda a comunicação dela está alinhada àquilo que ela é. O que você vê, por falta de conhecimento de pilares de comunicação, é que as pessoas saem postando e você fala, caramba, eu não entendo essa pessoa. O cara está na frente do TSE falando sobre voto eletrônico e voto impresso, um negócio seríssimo, e depois ele aparece dançando de cueca de bolinha, não bate, os Não dá. personagens não se conversam, Não dá. entendeu? Assim como eu acho, tá? Não quero ser polêmica, mas uma moça, apresentadora e tal, colocar uma foto de biquíni com bumbum, assim, no meio da tela, eu acho complicado para a imagem daquela pessoa. O que você acha disso? Quando a gente fala sobre exposição de corpo, é sempre delicado. Então. É sempre Não, a muito mulher tem o delicado. direito de fazer Cada o que ela um, quiser, mas eu acho que pronto, tem. isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. E tem Cada que um saber no faz, momento. cada um faz o que quiser. A única questão é, está alinhada a mensagem, a imagem que você está criando e a imagem que você quer Exatamente. consolidar para o mercado? Né? Exatamente. Então, pode tudo, pode tudo. Cada um faz o que quiser com a própria imagem, mas eu Tem acho que uma tem que que ter uma questão de viralizou agora, que foi coerência. aquela. Você pode fazer, você pode botar. É de bom tom? É uma atriz que viralizou agora falando isso. Poder pode, mas é de Mas bom é de bom tom? tom? Então, assim, está alinhado àquilo que você construiu para a sua imagem, né? Eu agora, por exemplo, estou fazendo um trabalho, e agora falando daquilo que eu não falei no começo, mas medianamente anunciei, 11 dias depois da maior tragédia cultural do Brasil, eu recebi 4 mensagens de um bombeiro. Um bombeiro que faz instrumentos musicais. Nossa, Eu já conheci esse bombeiro antes dessa tragédia, que foi um incêndio no Museu Nacional. olha. Ele falou: vamos resgatar aquelas madeiras e vamos produzir instrumentos musicais para ajudar o nosso museu. E naquele dia eu pedi demissão. Aquilo não foi um convite, foi um chamado. O que iria virar disso, Márcio, eu não sei. O que renderia daquela história, eu não sei. Eu sabia do tamanho que era aquele fato. E agora, dia 29 de agosto, estreia concomitantemente na Globo News e na Globoplay o documentário Fênix, o voo de Davi. Então, eu saí de televisão? Não.
Há Não. 3 anos eu estou fazendo a maior reportagem da minha vida. Que na verdade não é Uau! uma reportagem, é um documentário. Então eu saí como repórter e hoje eu assino o roteiro e direção desse documentário para o Grupo Globo. Então a vida vai moldando os nossos caminhos. E é lícito que eu, com uma história tão grande quanto esta, saia apostando com comportamentos que não condizem com a nobreza de um assunto como esse. Então a gente tem que saber muito bem onde a gente está andando para criar e consolidar a nossa imagem de uma forma muito alinhada aos nossos valores. Parabéns, viu, pela conquista aí do documentário. Eu já tô ansiosa para ver. É muito bonito. Estreia que dia para o pessoal ficar ligado aqui? 29 de agosto. Estreia dia 29 de 29 de agosto. agosto, esse mês É, ainda. E e, é muito daqui a bacana. O pouquinho. Jonas está falando que rede social pode ser portfólio para o jornalista? Sim, Pode. sim. Muito. Um grande portfólio. Desde que você conheça os seus valores, tem uma comunicação alinhada, coerente com aquilo que você está querendo produzir, entendeu? É isso. E nesse tempo todo, eu estou falando sobre cultura, eu estou falando sobre educação, estou falando sobre ciência. O Museu Nacional foi a nossa primeira instituição científica. A minha comunicação tem que estar alinhada a isso. Eu posso entrar em polêmicas políticas nesse momento? Não, não Não pode. posso, Inclusive entendeu? perguntaram aqui na live se política interfere no jornalismo. Eu acho que é um pouco óbvio que sim, né? Seria hipocrisia dizer que não. E não, sim. Não interfere, não, nós somos por isso. Gente, é óbvio que sim. Agora, eu tenho que deixar muito claro que como eu nunca cobri política, né, nunca foi muito a minha praia, Brasília era a minha cidade só de passagem, eu nunca tive grandes problemas com, não fale sobre isso. Claro que eu já tive grandes dores. É claro que de vez em quando passaram sapos pela minha goela. Você tem que engolir o sapo, eu falei, pelo amor de Deus, não é possível. E você tem... Mas a gente tem que ter muita sobriedade para saber, olha, tem coisas que eu tenho que ter força para mudar. A tal da oração. Tem coisas que eu tenho que ter muita paciência para entender que eu não vou mudar. Mas eu tenho que ter muita sabedoria para saber que uma coisa eu mudo e a outra eu não sou capaz. E para entender que em cada 20 batalhas, uma eu vou perder. Exato. Uma eu tô ferrado. Pô, você tá de sacanagem que eu vou ler essa cabeça. Quem escreveu essa cabeça? Márcia, tem que ler. Gente, essa cabeça está errada. A gente Essa precisa escolher informação. nossas batalhas, né? Márcia, o editor-chefe aprovou. Leia, 15 segundos. E leia sorrindo. E leia sorrindo. Quantas matérias você já fez que não saíram do jeito que você queria e foi pro ar? Foi pro ar. Tem que ir pro ar, não é? Não era o que você esperava ser. Nunca vilipendiei os meus valores. Sim. Até porque eu sempre tive essa questão muito clara para as minhas chefias. E Vinícius, não, putz, ali é, ali é casca grossa. Se Já fez vier, matéria pensa, REC? muitas. Mas, por exemplo, tem muita coisa bacana em matéria REC. Sim. Lançamento de uma novela. É uma É matéria REC. legal. Para quem não sabe, matéria REC ou Obrigue é aquela que é uma matéria de interesse da casa. Por exemplo, te dou um exemplo. As matérias da Fundação Roberto Marinho, quando eu trabalhava na Globo. Matéria REC, que é uma matéria porque a casa pediu. Lançamento de um produto da Fundação Roberto Marinho. Pô, cada projeto lindo da Fundação Roberto Marinho, cada personagem, tantas vidas transformadas. Pô, então tem um caminho de enxergar. Agora, quando você torce o nariz para a matéria REC, lançamento da novela Os Dez Mandamentos. Cara, a novela foi super bem Super bem. escrita. Foi maravilhosa essa novela. Foi incrível. Entendeu? Já que a gente está chegando ao final, eu Sim. queria falar uma coisa. É por Fala. causa do horário, não por mim, porque senão eu Claro, vou até claro, 3 da manhã. claro. Eu tenho um sonho na minha vida que se alguém do SBT estiver ouvindo, pelo amor de Deus, me ajude, que estão tentando me ajudar e não me conseguiram ainda isso. Ah, Eu sempre fui muito fã de um cara chamado Silvio Santos. E por motivos muito óbvios. O meu pai trabalhava como contra-regra junto com o Silvio na Rádio Nacional. olha. Eles eram amigos. Tem foto do meu pai dos anos 1960, final dos anos 1950, com o Silvio. E o Silvio era muito generoso com a minha avó, mãe do meu pai, e o Roque também. Então, a dona Palmira se sentava sempre na primeira fileira do auditório, porque ela adorava ver o Silvio, adorava, adorava.
E eu dei uma palestra sobre o novo jornalismo na era digital para o pessoal do SBT do Rio. Legal. Infelizmente, é uma palestra digital. Foi bem no comecinho da pandemia, bem no comecinho. E, puxa, eu adoro dar palestra presencial, mas era o que tinha, né? E aí veio a pandemia, eu falei, gente, eu preciso conhecer o Silvio. Porque para mim é o grande comunicador, não há nada parecido com o que ele construiu, né? E com um pezinho numa história pessoal que tem a ver com aquele que se foi, que é o seu João Donola, meu pai. Ele era amigo do Silvio. Eles começaram juntos, o Silvio foi para a comunicação, meu pai foi para o direito depois do jornalismo, né? Então, se alguém ouviu, eu não desisti do meu sonho, tá? Que é conhecer esse cara. Olha, depois que acabar a live, eu vou te mandar um WhatsApp, vou te contar uma coisa que ainda não posso contar aqui, mas que vai acontecer comigo amanhã. Oi, Quem que sabe, legal. Deus às vezes faz as coisas, a gente não sabe, né, o motivo. Mas amanhã eu vou ter um encontro muito especial, que depois você vai saber. Quem sabe eu não tento ser essa ponte que você precisa. Ele não Não vai jamais, prometo. não. Ele não vai lembrar jamais do meu pai, assim, né? Mas, assim, eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que ele fez pelo meu pai, pela minha avó. O rock era muito doce, né? Então, eu cresci ouvindo histórias desse cara. Eu falei, putz, grilo, o cara era camelô, onde ele chegou, bicho. Cara, eu já estou partindo de uma escola particular, eu tenho que chegar longe. Ele foi uma grande inspiração, né? E eu nunca estive com ele pessoalmente. Eu não sei. Olha, eu vou te falar, Márcia. Eu já tive com Al Gore, já tive com o LeBron James, com o Kobe Bryant, falecido Kobe Bryant. Já entrevistei presidentes. Nada me abala. Mas na frente do Silvio, eu não vou conseguir falar nada. Ai, meu Deus. Eu vou chamar de senhor, com seu Silvio, com sua licença. Senhor, me desculpe, eu estou nervoso. Eu talvez não consiga dialogar Se com o você senhor. precisar vir para São Paulo semana que vem para gravar com o Rock, você vem? Eu? É? Eu pego o carro agora e vou. Não precisa nem para o Rio pegar avião. Então, amigo, então a gente vai falar no WhatsApp já E o já, quando rock? acabar Já que você essa falou do live. rock, Do você falou do Rock, eu tô rock? falando do Rock, porque eu tenho uma entrevista marcada com o Rock na semana que vem. Se você quiser, eu te dou esse concedo, essa entrevista para você. O rock está com quantos anos? 95. A gente vai fazer um especial sobre ele. Você quer fazer? Nossa, Você quer faço fazer? Olha, amarradão. não foi nada combinado, gente. Tô aqui fazendo um Amarradão. convite para venir. Você quer ir na casa Amarradão. dele, ver as coisas? Você quer? Amarradão. Ó. Olha, tem que falar com o Diego, que é o nosso chefe imediato do SBT Rio, e eu vou amarradão, porque assim, é uma história que realmente me comove, né? De um cara Não, ligado à calma. história do meu Mas pai. por quê? O Diego é teu chefe? Não, né? Não, eu tô brincando, que é o seguinte, é porque eu não conheço o Diego pessoalmente, Ah, mas como o pedido feito inicialmente foi ao Diego, e é o pessoal do RH daqui do Rio que organizou essa palestra para o SBT, eu não quero bypassar esse pedido que eu fiz para eles lá atrás. mas não, calma. Não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com ninguém. Aqui é Marcinha que tá no negócio, entendeu? Eu que estou diretamente falando com o Olha, Rock. Rock assim, a assessora dele assim, a gente já tinha marcado e não é pro SBT. O SBT autorizou, mas ai, não, é pro YouTube. jura? Então, meu Ah, amor, pode ser você. Eu estou te olha, concedendo isso, meu é- amor. Se você é é- seu sonho, se você quiser, por tudo que você me disse aqui, meu é um coração prazer. já pega e já compre a passagem, porque sábado que vem está marcada a entrevista 9 da manhã, já tem o cinegrafo, já dá tudo. Ele só tava falando, Márcia, ok, para sábado que vem, é 21 sábado que vem, que dia é sábado? É 21. Vê Sábado? aí, já É. olha na tua agenda, Vinícius Donovan. Porque eu já estou te dizendo que você vai entrevistar Rock. E amanhã eu vou ter outra surpresa que eu não sei, que eu não sei se eu ainda vou conseguir. Mas aí eu te falo no WhatsApp Olha, que eu ainda não posso contar. vamos nos falar. Infelizmente, acho que o Instagram vai nos derrubar. Foi um Ah, prazer falar sobre jornalismo. Eu amo a fazer gente isso. acabou já a live falando de outras coisas. Não, mas é maravilhoso, porque ao fim e ao cabo a gente está falando desse meio que tanto nos encanta, que é a televisão. Gente, mais uma vez eu peço mil desculpas se eu não li os comentários, se eu não Não. respondi nenhuma pergunta. Se vocês gostaram, a gente volta qualquer dia para fazer mais bagunça aqui ao vivo. Ó, só para E encerrar, você faria o curso de Márcia Dantas? óbvio, óbvio que eu faria, porque é o seguinte,
Existe uma carência gigantesca sobre informação de telejornalismo. É óbvio que eu faria, para entender a sua história, para entender a sua trajetória até a bancada, que é uma trajetória diferente da minha. É Sim. óbvio que eu faria. É óbvio que tudo o que for associado à televisão, a gente tem uma carência muito grande, né? Então, quando lançar, você pode ter certeza que eu vou ser o primeiro ali a dar check na caixinha, botar no carrinho, tá bom? Eba! Então pronto, eu quero fazer o seu. Vamos trocar? Eu te dou. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Com o maior prazer, com o maior prazer. Vamos fazer um feat, quem sabe, no próximo também, né? Ó, ia adorar. Fazer um Mas sabe o que feat, a gente pode fazer um feat falando sobre o jornalismo, esse novo pós-pandemia, com produção remota. A gente pode fazer. podemos, quero muito. Verdade, um aulão. Vamos lá, vamos fazer. Eu já vou te chamar no WhatsApp, porque eu tô empolgada já com essa entrevista na semana que vem. Que eu já vou te combinar tudo. Ó, Bora! gente, muito obrigado a todos. Boa Obrigada, gente. noite. A live vai ficar Daqui salva a aqui. pouco, gente, Isaquias vai tentar medalha daqui a pouco. Todo mundo Isso, eu tô conectado aí. assistindo agora. E ó, quem tiver interesse no curso, tá na minha bio, tá? O endereço para você clicar lá e saber as informações. Beijo, Clica beijo. lá. Um beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.